Oferecimento VMAX, Virgínia Micina, a dose certa para produzir mais. Agora, falando um pouco sobre os problemas de pesagem, tá? O produtor precisa, primeiramente, avaliar o processo. E isso, ele precisa entender que a pesagem, a gente fala que é uma fotografia. O que ela é? É o peso do animal naquele período, tá? Então, o produtor calcula, obviamente, ele precisa de calcular isso, o ganho médio diário. Se eu peso um animal hoje, nessas condições, num pasto característico, um pasto agora, nós estamos aqui no mês de abril, mas ainda estamos com um pasto com bastante folha verde. Se eu vier a pesar esse animal, por exemplo, lá em junho, em julho, as condições do pasto já modificaram totalmente. E o produtor precisa ter em mente que quando ele está pesando o boi, ele está pesando 3 partes do boi, que é a carcaça propriamente dita, o restante do animal, as vísceras dele, o couro, o coração, o fígado, o intestino. Além disso, existe o conteúdo presente dentro do animal. Quando nós estamos falando dessas vísceras, como já comentado, elas modificam de tamanho. Se eu pesar um animal agora que está numa condição nutricional melhor e der uma condição pior para ele daqui para frente, essas vísceras vão ajustar de tamanho. Então o que vai acontecer? Proporcionalmente elas vão diminuir, tá? Outra questão extremamente importante que o produtor precisa ter em mente, tá, é que esse conteúdo presente no animal, tá, ele modifica em função de uma série de fatores. Em função do pasto, se eu tenho folha mais verde, uma fase de transição, por exemplo, de seca para água, tá, vai modificar toda o componente do trato gastrointestinal desse animal, ou seja, a taxa de passagem, a velocidade com que essa dieta passa dentro do animal é mais rápida. Quando eu dou, por exemplo, um suplemento e vou aumentando a dose de suplemento desse animal ao longo da vida, quanto mais concentrado eu vou dando para ele, eu também melhoro essa taxa de passagem. Por exemplo, no confinamento no pasto, quando eu dou, por exemplo, 8, 10 quilos de concentrado para esse animal, eu tenho um animal no peso zero que eu estou medindo e vou pesar depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias. A quantidade de conteúdo existente na pesagem inicial é uma e a quantidade de conteúdo presente lá nas próximas pesagens são menores. E isso o pecuarista fica muito preocupado. Ah, meu boi não está ganhando peso. Ele não está ganhando peso porque a quantidade de conteúdo presente no animal está diminuindo. Vamos dar um exemplo que o produtor gosta muito, que é o tal do rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça nada mais é que é o peso da carcaça dividido pelo peso do boi. Vamos dar um exemplo, um animal de 500 quilos, com rendimento de carcaça lá no frigorífico de 55%, por exemplo. Esse animal vai ter 275 quilos de carcaça. Naquelas condições que eu fiz a pesagem, então ele tem 55% de rendimento. Se eu, por exemplo, der um tempo a mais de castigo desse animal no curral, e ele perder, por exemplo, numa condição dessa, 10 quilos de conteúdo, esse animal, ao invés dele ter 500 quilos, ele vai passar a ter agora 490 quilos. Só que os 275 quilos de carcaça que ele tem, continua lá dentro dele. Ao invés de eu pegar os 275 quilos, dividir por 500 e dar 55% de rendimento, eu passo agora a pegar os mesmos 275 quilos de carcaça e dividir por 490, porque ele perdeu 10 quilos de conteúdo ali. E é muito fácil ele perder 10 quilos de conteúdo. Basta eu dar mais jejum. Agora o rendimento de carcaça desse boi passa a ser 56%. E muitas vezes o pecuarista fica, eu vou ganhar mais dinheiro porque o meu rendimento de carcaça foi 55, 56 ou 57. Na realidade, a remuneração dele é pelos quilos de carcaça que ele já produziu e não pelo rendimento. O rendimento ele é uma consequência. E todas as vezes que a gente começar a adotar a tecnologia nas nossas fazendas, nós vamos invariavelmente aumentar o rendimento de carcaça final. Por quê? Porque nós estamos aumentando o rendimento de ganho. E é essa a conta. Tá? Então, assim, o processo de pesagem ele tem que ser tomado com calma. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um animal no período da seca. Tá? Esse animal no período da seca, tá, ele vai consumir menos
Por que ele vai consumir menos? Porque o pasto é menos digestível. Se eu dou suplemento numa condição como essa, eu vou aumentar essa taxa de passagem. Então o que vai acontecer? Eu vou pesar o animal agora, o animal que está recebendo sal mineral, e vou dar um proteinado, um proteico energético para ele. Daqui 60 dias eu vou pesar de novo. Esse animal, depois de 60 dias, em função de ter mais taxa de passagem, é lógico que ele está crescendo, mas em função dele ter mais taxa de passagem, muitas vezes eu vou estimar uma taxa de ganho médio diário dele de 350, 400 gramas por dia, em função disso, mas indiretamente ele está ganhando mais, porque na segunda pesagem, em função de ter menos conteúdo, ele tem uma sensação de estar mais leve, porque ele está defecando mais. Como que a gente pode tentar minimizar esse problema? É uma observação prática. Quando você estiver pesando o animal, naquela fotografia que você está tirando dele, olha as condições. Condições do pasto. O pasto está verde, com bastante folha, ou o pasto está seco, taludo, não tem nada. Essa é uma situação. Que tipo de fezes que esse animal está produzindo? Esse animal está produzindo uma fezes com uma consistência, tem mais matéria seca ou menos matéria seca nessas fezes? Está mais aquosa ou menos aquosa? E isso é importante, porque quanto mais água tiver nessas fezes, mais taxa de passagem esse animal está tendo. E significa que ele está tendo um esvaziamento mais rápido. Se ele está tendo um esvaziamento mais rápido, a sensação na balança é uma sensação dele estar mais leve. Mas na realidade ele não está mais leve. A meta é ganhar carcaça na recria, ganhar carcaça na terminação, para que a gente possa ter uma possibilidade de ter um aumento da quantidade de carcaça produzida. A nossa métrica, a nossa avaliação que a fazenda precisa ter e ela precisa de responder isso, quantas arrobas de carcaça efetiva está sendo produzida naquela fazenda, tá? E principalmente produzido naquela fazenda no total, em hectare, ou seja, a nossa meta é X quilos de carcaça por hectare ano. Nós estamos aqui em São Paulo, numa região onde basicamente nós temos cana. Um arrendamento da ordem aí de 700, 800 reais por hectare. Se nós não intensificarmos o nosso sistema, ou seja, produzirmos mais animais por unidade diária e também termos animais, fazendo com que esse animal ganhe mais carcaça ao longo do tempo, nós não vamos conseguir competir nessas regiões onde nós temos forte em agricultura, forte em cana, forte em eucalipto e em outras atividades agrícolas que naturalmente já são mais rentáveis. Ou seja, é possível fazer isso e produzir quilos de carcaça por hectare ano. Agora, quanto? Isso é a meta do produtor. Se ele produz 5, ele tem que ter como meta 10. Se ele produz 10, ele tem que ter como meta 20. Hoje as análises econômicas mostram que para competir com cana aqui nessa região, o produtor precisa de produzir pelo menos 40 arrobas de carcaça por hectare ano, para nivelar, ou seja, competir com outra atividade agrícola. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais em menos tempo,
com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a pecuária nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países. Buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a Virgem Amicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente.